O cabelo que voltou a nascer, o milagre de Antônio na congregação cristã no Brasil. Antônio tinha apenas 23 anos quando começou a perder os cabelos. Não eram apenas algumas falhas, como acontece com muitos jovens por estresse ou genética. Em menos de 6 meses, sua cabeça ficou completamente lisa, sem um fio sequer. Os médicos deram um nome difícil para aquilo: alopecia universalis, uma doença autoimune que faz o corpo atacar os próprios folículos capilares. Não há cura, disseram. Pode ser que volte sozinho, pode ser que não. Só nos resta acompanhar. Mas o pior não era a careca. Era o olhar dos outros. Antônio trabalhava como office boy em São Paulo, e os colegas, no início, faziam piadas. Parece um ovo cozido, ria um. Vai ficar igual ao tio Patinhas, dizia o outro. Ele sorria, fingindo não se importar, mas à noite, diante do espelho, as lágrimas escorriam. Como arrumar uma namorada assim? Como ser levado a sério? A autoestima desabou. Foi então que sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e de fé inquebrantável, lhe falou da congregação cristã no Brasil: filho, lá tem gente que ora e Deus responde. Já vi milagre com meus próprios olhos. Antônio, que nunca havia sido de igreja, torceu o nariz. Mãe, isso é coisa de fanático. Mas ela insistiu: vai só uma vez. Se não gostar, nunca mais falo no assunto. No domingo seguinte, Antônio entrou na pequena sala de cultos da CCB no bairro da Moca. Não havia luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um púlpito simples. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, homens de camisa social e calça comprida, mulheres com saias abaixo do joelho e cabelos presos. Ninguém usava maquiagem chamativa ou joias. Tudo era sóbrio, como se ali o que importasse não fosse a aparência, mas o coração. O ancião José, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião. Não havia banda, nem guitarras, nem baterias. Apenas vozes unidas cantando hinos como a Jesus, amigo fiel e a Deus é amor. Antônio estranhou no início como podiam cantar tão emocionados sem música. Mas logo percebeu: a força não vinha dos instrumentos, mas da fé daqueles que cantavam. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Uma senhora contou como Deus a livrou de um câncer. Um jovem falou da cura de uma depressão profunda. Antônio ouvia tudo aquilo com ceticismo, mas algo dentro dele mexia. Será que Deus realmente se importa com coisas tão pequenas quanto a minha aparência? No final do culto, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Dona Maria puxou o filho pelo braço. Vem, Antônio. Não custa nada tentar. Relutante, ele se ajoelhou ao lado de outros que choravam ou suplicavam em silêncio. Um irmão colocou a mão em sua cabeça e começou a orar. Senhor Jesus, tu que conheces todas as nossas dores, olha para este jovem. Não é vaidade, Senhor, é uma ferida na alma. Restaura o que o inimigo roubou. Em nome de Jesus. Antônio sentiu uma paz estranha. Não foi um arrepio, nem uma voz do céu. Foi apenas a certeza de que, pela primeira vez em meses, alguém maior que ele estava olhando para o seu sofrimento. Ele voltou no domingo seguinte. E no outro. Começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre o batismo nas águas, a Santa Ceia, a importância de uma vida santa. Os irmãos o tratavam com carinho, sem julgá-lo pela aparência. Uma irmã mais velha, Dona Clara, lhe disse uma vez: meu filho, Deus não olha para o exterior. Mas ele sabe como o exterior afeta a gente por dentro. Um dia, após 3 meses frequentando a igreja, Antônio decidiu se batizar. Foi numa tarde de sábado, em um rio limpo nos arredores da cidade. O ancião mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu, sentiu algo diferente e notou que seus dedos, que antes coçavam constantemente por causa da alopecia, estavam calmos. Naquela noite, ao se olhar no espelho, quase caiu para trás. Pequenos fios pretos brotavam em sua cabeça, finos como penugem. No início, pensou ser imaginação. Mas no dia seguinte, mais fios apareciam. Em uma semana, era impossível negar, o cabelo estava voltando. Os médicos não tinham explicação. Remissão espontânea, disseram, mas Antônio sabia a verdade.
Não foi espontâneo. Foi Deus. Hoje, Antônio tem 30 anos, é casado com uma irmã da igreja e trabalha como motorista. Seu cabelo cresceu forte, mais cheio do que antes. Mas quando conta seu testemunho sempre de pé, como manda a tradição da CCB, ele não fala do milagre físico. Fala do que aconteceu dentro dele. Perder o cabelo me ensinou que a gente não é o que parece. Eu achava que minha valor estava na minha aparência, mas Deus me mostrou que eu era amado mesmo pelado, mesmo fraco. A CCB não me deu cabelo de volta. Me deu algo muito maior, uma família, uma fé e a certeza de que, quando a gente entrega os pedaços quebrados da vida para Deus, Ele devolve tudo restaurado. E então, com a voz embargada, ele repete o que ouviu daquele irmão na primeira oração. Não é vaidade, Senhor. É uma ferida na alma. E só tu podes sarar. A plateia ficava em silêncio absoluto quando Antônio terminava seu testemunho. Muitas irmãs choravam, outras apertavam os lenços entre os dedos, lembrando de suas próprias batalhas. Os irmãos, de cabeça baixa, reviviam momentos em que também se sentiram pequenos demais para merecer a graça de Deus. Mas era nos olhos dos novos, dos que ainda não tinham experimentado o poder da fé, que a mensagem de Antônio mais brilhava. Eles olhavam para aquele homem de cabelo cheio, voz firme e sorriso tranquilo, e pensavam, se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também. E foi assim que, numa quarta-feira de oração, uma jovem chamada Marisa se levantou. Ela não era da igreja, tinha vindo só porque a prima insistiu. Mas quando viu Antônio contando sua história, algo dentro dela se mexeu. Marisa tinha 24 anos e carregava uma dor que ninguém via, uma cicatriz profunda no rosto, marca de um acidente de infância que a fazia se esconder atrás de franjas e maquiagem pesada. Os olhares, as piadas, os namoros que nunca aconteceram, tudo isso tinha construído um muro em seu coração. Quando o pastor pediu quem queria receber oração, ela hesitou. Mas então lembrou das palavras de Antônio: Deus nos ama mesmo pelados, mesmo quebrados. Com as mãos trêmulas, Marisa subiu ao altar. Não pediu para a cicatriz sumir. Pediu, como Antônio, que Deus sarasse a ferida que doía por dentro. As irmãs a abraçaram. Os irmãos oraram com ela. E enquanto as lágrimas escorriam, Marisa sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de fora, mas de um lugar profundo dentro dela. Não foi naquele momento que a cicatriz desapareceu, ela ainda estava lá, visível, quando ela se olhou no espelho do banheiro da igreja depois da reunião. Mas pela primeira vez em anos, Marisa não desviou o olhar. Não se encheu de vergonha. Em vez disso, sorriu. Porque entenderá que aquele sinal não era uma condenação, mas uma história. Uma história que, como a de Antônio, poderia se tornar um testemunho. Na semana seguinte, ela voltou. E dessa vez, não se escondeu no fundo do templo. Sentou na segunda fileira, bem perto do púlpito. Quando o pastor perguntou se alguém queria dar um testemunho, ela se levantou. Não tinha palavras bonitas, nem uma cura milagrosa para contar. Mas tinha uma certeza. Eu achei que minha vida tinha acabado quando ganhei essa marca. Mas hoje eu sei que foi ali que minha história começou. Porque foi na minha fraqueza que Deus me mostrou que eu não preciso ser perfeita para ser amada. E enquanto ela falava, Antônio, lá atrás, sorria. Porque reconhecia naquela jovem a mesma luz que um dia acendeu dentro dele. Não era a luz de um milagre que muda a aparência, mas de um milagre que transforma a alma. E isso, ele sabia, era o tipo de coisa que só a Igreja Universal com sua fé inquebrantável e seu amor que não julga podia fazer. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente se torna. Naquele mesmo culto, enquanto os louvores subiam ao céu e as lágrimas de emoção ainda brilhavam nos olhos da jovem, Antônio sentiu algo mover dentro dele. Não era só a lembrança do próprio milagre aquela noite em que, depois de anos se afundando em vícios e dívidas, ele tinha entrado naquela igreja arrasado e saído com uma paz que não entendia, mas que nunca mais o abandonou. Era mais que isso. Era como se Deus estivesse sussurrando: agora é a sua vez. Ele se levantou devagar, passando a mão no rosto como se quisesse apagar os traços do cansaço de uma semana de trabalho duro. Não era um homem de muitas palavras, mas naquela noite, as palavras não importavam. O que importava era o que ele carregava no peito, uma história que só a fé podia explicar.
Eu também pensei que minha vida tinha acabado, começou, a voz grossa de emoção. Há 5 anos, eu bebia até não saber mais meu nome. Minha mulher levou as crianças e me deixou sozinho num quartinho de pensão, com uma carta dizendo que não aguentava mais ver o homem que amava se destruir. Eu olhava no espelho e não reconhecia nem minha própria cara. Alguém na plateia murmurou um glória a Deus, e Antônio fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. Uma noite, depois de gastar o último real em cachaça, eu entrei aqui. Não era para pedir nada, porque eu nem acreditava mais em Deus. Era só para me esconder do frio. Mas aí, ele balançou a cabeça, como se ainda não conseguisse entender. Aí o pastor falou algo que me acertou como um soco: Deus não tá esperando você se consertar para te amar. Ele te ama assim, quebrado, para te consertar. O silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o ventilador girando lá no fundo. Antônio continuou, agora com mais firmeza. Não foi da noite pro dia. Teve recaída, teve dor, teve vezes que eu quase desisti. Mas tinha sempre alguém aqui para me segurar. Um irmão que me dava carona pro trabalho quando eu tava sem dinheiro pro ônibus. Uma irmã que me levava marmita quando eu passava fome. O pastor que orava comigo às 3 da manhã quando a vontade de beber apertava. Hoje, minha mulher voltou. Minhas crianças me chamam de pai de novo. E ele deu uma risada curta, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu sou o dono de uma padaria. Quem diria, né? O bêbado que não conseguia segurar um copo agora madruga para fazer pão para a cidade toda. A igreja explodiu em aplausos e gritos de aleluia, mas Antônio levantou a mão, pedindo silêncio. O milagre não foi só eu parar de beber. O milagre foi descobrir que, mesmo quando eu achava que não prestava para nada, Deus estava me preparando para algo maior. Porque hoje eu posso olhar para trás e ver, cada queda, cada erro, cada noite que eu chorei sozinho, tudo isso foi o adubo para a flor que eu sou hoje. Enquanto ele voltava para o seu lugar, a jovem da cicatriz se virou para ele e sorriu. Não precisavam trocar palavras. Os dois sabiam, ali, entre aquelas 4 paredes, não tinha espaço para a vergonha do passado. Só tinha espaço para a graça. E foi então que o pastor, com os olhos brilhando, apontou para um homem no fundo da igreja. Um senhor de cabelos brancos, vestido com uma camisa puída, que até então tinha ficado imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar a frágil esperança que o trouxera até ali. E o senhor? Perguntou o pastor, estendendo a mão. O que Deus já fez na sua vida? O velho hesitou. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, tremiam levemente. Mas quando ele abriu a boca, a voz saiu surpreendentemente firme. Eu vim aqui hoje porque ontem o médico me disse que eu tenho 3 meses de vida. Uma onda de murmúrios percorreu a igreja, mas ele continuou, mais alto: mas eu não vim pedir para viver mais. Vim agradecer. Todos se entreolharam, confundidos. Até o pastor se inclinou para frente, curioso. Porque foi aqui, há 40 anos, que eu conheci Jesus. E desde então, mesmo nos dias ruins, mesmo quando perdi minha esposa, mesmo quando a doença começou a me roubar as forças, sua voz falhou por um segundo, mas ele se recompôs. Eu nunca estive sozinho. Então, se Deus quiser me levar agora, eu vou feliz. Porque eu sei que a minha história não acaba aqui. Ela só muda de endereço. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter peso. Até que, de repente, uma criança filha de Antônio levantou a mãozinha e gritou: Então o senhor vai pro céu, vô? E foi como se uma represa se rompesse. A igreja inteira se encheu de risos, lágrimas e louvores. O velho sorriu, os olhos cheios d'água, e respondeu: Isso mesmo, minha flor. E lá em cima, eu vou contar para todo mundo como a Igreja Universal me ensinou a viver. Porque milagre, meus irmãos, não é só sarar do corpo. Milagre é sarar da alma. E isso, ele olhou em volta, abarcando cada pessoa ali com um olhar: isso ninguém tira da gente. Naquela noite, quando Antônio chegou em casa, algo tinha mudado. Não era só a paz que ele sentia no coração, nem a certeza de que, independentemente do que acontecesse com seu corpo, sua alma já estava salva. Era como se o próprio ar da casa estivesse diferente, mais leve, como se as paredes tivessem sido lavadas por dentro.
Sua esposa, Maria, que há meses vivia entre orações e noites em claro, olhou para ele e soube, sem que lhe dissesse uma palavra. Você encontrou a resposta, não foi? Ela perguntou, segurando suas mãos trêmulas. Antônio assentiu, os olhos brilhando. Não é sobre eu ficar ou ir, Maria. É sobre saber que, seja como for, a gente venceu. A doença não tem mais poder sobre mim. Ele tocou o peito, onde a dor antes o consumia. Não sinto mais ódio, nem medo. Só gratidão. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Na manhã seguinte, Antônio acordou com uma sensação estranha. Levou a mão ao abdômen e, nada. Nenhuma pontada, nenhuma queimação. Sentou-se na cama, assustado, como se o corpo tivesse esquecido de doer. Maria, ao vê-lo de pé, com os olhos arregalados, correu para ele. O que foi? Você está bem? Ele não respondeu. Correu para o espelho do quarto e levantou a camisa. As marcas roxas que cobriam sua barriga, sinais da doença que o corroía, estavam mais claras. Como se tivessem sido apagadas aos poucos. Isso não é possível, ele murmurou. Maria caiu de joelhos. Deus! Foi tudo o que conseguiu dizer. Antônio não perdeu tempo. Vestiu-se rápido e foi direto para a Universal. Quando chegou, o pastor o recebeu com um abraço apertado. Irmão Antônio, o que foi? Você parece diferente. Pastor, eu não sinto mais nada. Sua voz tremia. A dor foi embora. O pastor não duvidou. Chamou os obreiros, e ali mesmo, no meio da igreja, fizeram um novo momento de oração. Desta vez, não era por cura, era por confirmação. Porque ambos sabiam, quando Deus age, ele não faz pela metade. 3 dias depois, Antônio estava de volta ao hospital. Os médicos, que antes o olhavam com pena, agora o examinavam com expressões de incredulidade. Os exames foram repetidos 2, 3 vezes. Até que um deles, um homem cético que nunca havia acreditado em coisas espirituais, olhou para Antônio com os olhos arregalados. Não tem mais nada. Os tumores sumiram. Isso não tem explicação médica. Antônio sorriu. Tem sim, doutor. Tem um nome, Jesus. Quando saiu do consultório, ligou para o pastor. Eles não encontraram nada. Nada. Sua voz quebrou, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Naquele domingo, a igreja lotou como nunca. Pessoas que nem conheciam Antônio foram só para ver um homem que Deus curou. E quando ele subiu ao púlpito, não falou de si mesmo. Falou do amor de um Deus que não desiste, de uma igreja que não deixa ninguém para trás, de uma fé que move montanhas mesmo quando tudo parece perdido. Eu deveria estar morto, ele disse, olhando para a multidão. Mas hoje estou aqui para dizer, se Deus fez isso por mim, imagine o que ele pode fazer por você. E foi assim que a história de Antônio se tornou um farol. Não porque ele tinha sido curado, mas porque, antes de qualquer milagre no corpo, Deus já havia operado o maior de todos, a transformação de uma alma que, mesmo à beira do abismo, escolheu confiar. Hoje, anos depois, Antônio ainda frequenta a Universal. Não como o homem doente que entrou pela primeira vez, mas como um servo que sabe, milagres não são só para alguns. São para quem crê. E a fé? Essa, meu irmão, é para quem não desiste. Antônio não imaginava que, ao compartilhar seu testemunho naquela noite, estaria plantando uma semente que mudaria a vida de outra pessoa na plateia. Entre as centenas de olhos fixos nele, havia uma mulher chamada Marisa, sentada na última fileira, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha chegado à igreja arrastada pela irmã, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamaram de a sentença, um câncer em estágio avançado, sem muitas esperanças. Eu já tentei de tudo, ela pensava, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas. Remédios, tratamentos, promessas. Nada adiantou. Por que seria diferente aqui? Mas algo no relato de Antônio a fez prestar atenção. Não foram as palavras bonitas, mas a dor genuína nos olhos dele ao lembrar do desespero, e a luz que agora brilhava quando falava de fé. Era como se ele estivesse olhando diretamente para ela e dissesse, eu também achei que não tinha jeito. Mas Deus viu diferente.
Quando o pastor fez o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, Marisa hesitou. As pernas pesavam como chumbo. E se não acontecer nada? E se eu for mais uma decepção? Mas então ela lembrou das palavras de Antônio: Deus já operou maior milagre em mim antes mesmo da cura. E algo dentro dela estalou. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou. Cada passo até o altar era uma batalha contra o medo, contra as vozes que diziam que não valia a pena. Mas quando ajoelhou e sentiu as mãos do pastor sobre sua cabeça, orando com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir, Marisa sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido. Não era a cura ainda, era maior que isso. Era como se alguém tivesse tirado um peso de 100 quilos das suas costas. Senhor, eu não sei se mereço, mas se o Senhor curou aquele homem, o Senhor pode me curar também, ela sussurrou, entre soluços. Naquela noite, Marisa não saiu do templo curada. Mas saiu diferente. Os exames ainda mostravam a doença, as dores ainda vinham, mas agora havia uma certeza que não existia antes: Deus a tinha ouvido. E se ele ouviu, ele agiria. Nas semanas seguintes, Marisa não faltou a nenhuma reunião. Levava os laudos médicos, orava com os obreiros, declarava a palavra de Deus em voz alta no carro, no trabalho, antes de dormir. Alguns achavam que era teimosia. Ela sabia que era fé. Até que, em uma manhã comum, 3 meses depois, ela acordou e percebeu: a dor tinha sumido. Não aos poucos, de uma hora para outra, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Os médicos ficaram boquiabertos. Os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação científica, disse o oncologista, coçando a cabeça. Marisa sorriu. Ela sabia a explicação. Não foi a medicina. Foi Jesus, ela disse, segura, ao contar seu testemunho no mesmo altar onde Antônio tinha estado meses antes. E assim, a corrente de milagres continuou. Antônio, que agora era obreiro, abraçou Marisa naquele dia com lágrimas nos olhos. Você não sabe o que o Senhor vai fazer quando a gente simplesmente confia, ele disse. Hoje, os dois servem juntos na igreja. Antônio na área de visitação, levando esperança para quem está em hospitais. Marisa no grupo de oração pelas mulheres que recebem diagnósticos difíceis. Eles não pregam fórmulas mágicas, nem prometem curas instantâneas. Falam do Deus que não desiste, da igreja que estende a mão, da fé que começa com um passo mesmo que tremido em direção ao altar. Porque milagres não são contos de fadas. São histórias de pessoas comuns que, no meio do desespero, escolheram acreditar. E Deus? Bem, Deus sempre honra quem o busca. E a pergunta que fica é: e você? O que Deus pode fazer na sua vida se você der a Ele a chance? O milagre que veio depois da escolha. Marisa não foi curada naquele dia. Nem no mês seguinte. Mas algo mudou quando ela e Antônio, de mãos dadas, subiram ao altar pela primeira vez. Não foi a doença que desapareceu de imediato, mas o medo. A solidão se rompeu quando ela permitiu que a comunidade orasse por ela não como espectadora, mas como filha. E aos poucos, como um broto que furta a pedra, a vida voltou a pulsar. Os exames começaram a surpreender os médicos. Remissão inexplicável, disseram. Marisa sorriu. Para Deus, nada é inexplicável. Só tardio. Antônio, que já havia enterrado a esperança, viu sua esposa dançar novamente no culto de ação de graças, 3 anos depois. Não era a mulher de antes, carregava cicatrizes, sim, mas também uma luz que só quem enfrentou a noite conhece. A reflexão que fica. Milagres raramente são como imaginamos, barulhentos, instantâneos. Às vezes, são o silêncio de uma mão que aperta a nossa no escuro, a coragem de levantar quando o corpo pesa, a paz que chega sem aviso. Deus não prometeu um caminho sem dor, mas jurou nunca nos deixar sozinhos nele. O verdadeiro milagre não foi apenas a cura de Marisa, mas a transformação de 2 corações que aprenderam a ver a graça nas migalhas do pão partido. A lição. Fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, seja como for, Deus estará lá recompondo, ensinando, abençoando. O primeiro passo para o milagre não é ter todas as respostas, mas estender as mãos vazias e dizer: aqui estou. Usa-me, mesmo assim. E você?
Qual passo tremido Deus está esperando que dê hoje? Talvez a maior cura não esteja no fim da história, mas em começá-la.